É isso mesmo. Sair de fundos imobiliários, ficar só com ações, ou não, ficar só com fundos imobiliários, sair de ações, tirar tudo da renda variável, colocar na renda fixa. Em cada lugar a gente escuta uma coisa. E isso para o iniciante é uma loucura. E olha, eu não estou falando nem de investidor iniciante de 6 meses, não. Mesmo investidor de 3, 4, 5 anos, muitas vezes fica muito confuso. Sabe por quê? Porque você se depara com um vídeo de um investidor com mais de 5 anos, ou ali junto com você, 4, 5, 6 anos, que fala que agora não quer mais ações, quer ficar só em fundos imobiliários. Ou que vendeu todos os fundos imobiliários, vai ficar somente com ações. Vai vender todas as ações e vai investir somente em ETF, porque ETF que é legal. Você não precisa ficar escolhendo, fazendo stock picking, né? Que é ficar escolhendo ações. Investe no ETF, o ETF tem lá um monte de empresas e está tudo certo, já investiu em tudo lá. Você não precisa nem se preocupar. Outros vêm falar que a renda fixa é melhor, afinal de contas, para que você vai correr risco se a renda fixa está pagando mais com um risco muito menor? E aí, você, ou que está iniciando uma carteira, ou que já tem uma carteira há algum tempo, fica perdido. E sabe por que você fica perdido? Porque os argumentos são muito bons. É argumento mostrando, fazendo conta. Como que você vai refutar isso? Fica difícil, né? Mas sabe o que é fácil? É fácil você se inscrever no canal, apertar o sininho, curtir para ajudar, compartilhar para chegar a mais pessoas. E antes de continuar, eu queria que você colocasse aí nos comentários se você já se deparou com vídeos assim, que diz que vendeu tudo de um determinado ativo e investiu em outro e vai ficar só nesse que ele rende muito mais, e vou fazer conta aqui para te mostrar. Deixa aí no comentário. Isso, por si só, já é material suficiente para o investidor iniciante ficar louco. Mas para ajudar, ainda tem outros vídeos com uma chamada assim: 3 ações que vão te deixar milionários. 5 fundos imobiliários para você viver de renda. 3 fundos imobiliários para você comprar e não vender nunca mais. E aquilo que era para ser agradável, porque sim, investir é agradável, acaba se tornando estressante. Porque afinal de contas você estava investido ali em fundos imobiliários e agora viu um vídeo falando que fundos imobiliários não vale a pena, que ações rendem muito mais, e você se sente péssimo, porque fica imaginando esse tempo, apesar de curto, né? Mas o tempo que você ficou investido, e você pensa: meu Deus, que bobagem que eu fiz, como eu perdi dinheiro, como que eu não enxerguei isso antes? Gente, calma, vamos entender uma coisa? Primeiro, será que fundos imobiliários realmente deve ser deixado de lado para que se invista somente em ações? Será que realmente ações devem ser vendidas? Ou no mínimo deixar de investir porque é muito melhor o ETF? É dureza? Como eu falei que sempre que fazem um vídeo assim o argumento é bom, eu também vou dar o meu argumento aqui. E aí você analisa, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, na minha opinião, enquanto você não parar de comparar ativos um com o outro, um determinado tipo de ativo um com o outro, não adianta, você vai ficar girando carteira. Girar carteira é o que tem de pior para o investidor. Se liberta disso. Claro, se você está montando uma carteira visando o seu futuro, para de girar carteira, não faz o menor sentido. Em que mundo que a gente deve comparar fundos imobiliários com ações? São duas coisas completamente diferentes. Mas, Hanna, ações valorizam mais do que fundos imobiliários. E não é porque nenhum outro canal falou, não. Eu vejo isso. Eu também vejo. Não tem nem o que discordar, mas são coisas diferentes. Se você está visando a valorização da cota, somente isso, ok, vai lá, fica só em ações. Mas se você está construindo agora o seu futuro, já sei, fico só em fundos imobiliários. Não, negativo, você fica em ações e fundos imobiliários. Diversifique a sua carteira e para com essa briguinha de fundos com ações. Isso não vai te levar a nada. Como eu falei, olha só os argumentos.
Fundos imobiliários são melhores. Por quê? Porque te dá aquela renda mensal certinha. Ações não pagam mensalmente. Tem umas que pagam até uma vez por ano. Então é claro que fundo imobiliário é bem melhor. Excelente argumento. Mas ações valorizam muito, mas muito mais. Eu coloco um dinheiro lá, ele vai se multiplicar de uma forma que fundos imobiliários não vai fazer. Excelente argumento. É o que eu quero mesmo, eu vou colocar na renda fixa. Porque do jeito que está pagando, não tem ação, não tem fundo imobiliário que valorize igual. Eu nem vou falar que é um excelente argumento. Esse aí é só um argumento. Mas o erro é comparar esses três, isso porque eu só estou falando de três, comparar essas três classes de investimentos que vai te deixar realmente louco, como eu já havia falado no início do vídeo. Porque cada um tem um ponto forte. Então, tudo depende da narrativa. Então, vamos aos fatos. Em primeiro lugar, não compare esses ativos entre eles, a menos que você tenha um propósito. Eu quero só valorização de cota, Hanna, no caso de ação. Então, ok, vai lá para a ação e tá tudo certo. Sabe quem são os dois maiores inimigos do nosso dinheiro? A taxa Selic e o IPCA. Só. É com eles que você precisa comparar. Aí sim você vai saber se vale a pena investir ou não. Mas veja só, né? A mesma taxa Selic e o mesmo IPCA são grandes investimentos. Então eu não estou falando dessa parte, tá? Eu estou falando que esses dois, esses são os verdadeiros inimigos dos fundos imobiliários e das ações. Quando você investe, você precisa saber se esse seu ativo bate a inflação ou a Selic, o CDI, né? Hanna, mas fundos imobiliários não bate o CDI, não. E nem é para bater. Fundos imobiliários se compara com o IPCA. Se você comparar com a taxa Selic, não vai dar certo. Por quê? Porque os imóveis se valorizam, dentre outras taxas, com o IPCA também. O valor, tá, do imóvel é como se você tivesse uma casa. Não que o imóvel se valorize sempre pela inflação, não é isso. Mas dificilmente vai se valorizar pela taxa Selic. Mesmo porque tem outras variáveis. Tem o estado do imóvel, tem a localização. E imagine que você está numa localização excelente. Aí ao lado do seu imóvel constrói um presídio. Vai desvalorizar ou não vai? Então tem outras variáveis. E ações? Ações dá para comparar com o CDI? Sim, bem mais. Só tome cuidado que em momentos em que o CDI, a taxa Selic, está alta, a renda variável tende a cair. Então é uma comparação injusta. Porque é isso mesmo, acontece isso. Quando a taxa Selic começar a cair, a renda variável começa a subir. Mas friamente, se tiver que escolher um, é legal comparar com o CDI? É legal. Mas o IPCA sempre, seja para fundos imobiliários ou para ações. Porque quem quer investir em um ativo que perde para a inflação? É a inflação que come o poder do seu dinheiro. Como que você vai investir em um lugar que está perdendo? Então, vocês, investidores, sabem que nós ainda estamos, tá? Estamos começando, ao que parece, se não for um voo de galinha, ao que parece, o mercado está melhorando. Pode ver na carteira de vocês aí o quanto tudo está se valorizando. Fundos imobiliários e ações. Mas a taxa Selic não caiu, ela permanece em 15. O fato de permanecer em 15 começa a mostrar para o mercado uma possível queda dessa taxa um pouquinho mais para frente. E como o mercado precifica antes, então tudo começa a subir. Então eu trouxe para vocês aqui alguns ativos, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, para a gente tirar a limpo se realmente eu estou em um investimento, um tipo de investimento ruim ou não. Vamos dar uma olhada? Sem fazer nenhuma análise, tá? Só comparando o ativo com o IPCA e com a taxa Selic. O CDI, para ficar mais fácil. Vamos lá? Primeiro exemplo, HGRU11, um fundo de renda urbana, tá? Coloquei aqui 5 anos. E o que me interessa? O CDI e o IPCA. O resto não me interessa. O que eu quero saber é se meu dinheiro está protegido. Principalmente a inflação. Eu preciso ganhar da inflação. Então, olha só. Em 5 anos, esse fundo, o HGRU, está ganhando da inflação sim. A inflação 35,84 e o HGRU 48,58. Vamos ver em 10 anos? Olha só, ganhou do IPCA e ganhou do CDI. Hanna, coloca aí nos últimos 2 anos. Tá bom, vamos colocar. Olha aqui. Não é segredo para ninguém, gente. Taxa Selic alta. Eu acabei de falar isso. Renda variável cai. Mas olha só o que está acontecendo. Ganhando do que tem que ganhar, o IPCA. Por quê? Está começando a melhorar.
piorar. Então, para quem ficou nesse cenário de 2 anos, quem olha isso aqui fala assim, não tá muito legal, né? Agora que tá começando, mas olha o que eu amarguei aqui, tá? Mas olha só, se você tivesse com ele há 5 anos, olha se você tivesse com ele há 10 anos. E não é isso que a gente quer? A valorização no tempo? Não está convencido? Vamos para outro. HGLG11, um fundo de galpão, que inclusive tem na carteira do canal. Olha aqui, ganhando de quem tem que ganhar, o IPCA. 45,66% nesses 5 anos e o IPCA 35,84%. Mas vamos dar uma olhada em 10 anos, se eu tivesse o HGLG11 há 10 anos, ganhando do CDI, que nem precisava, e ganhando do IPCA. HGLG11 teve um rendimento de 255%, CDI 141% e IPCA 67%. Os últimos 2 anos, ganhando de quem tem que ganhar, o IPCA. XPML11, um fundo de shopping, ganhando do IPCA. Vamos dar uma olhadinha em 10 anos? Tá aqui, ó. Ganhando do IPCA, encostadinho no CDI. 2 anos, ganhando de quem tem que ganhar, o IPCA. Hanna, você só tá trazendo fundo bom. Ué, mas você vai investir em fundo ruim? É claro que eu vou trazer fundo bom. O que é ruim não me interessa. Interessa você? Acho que não, né? Não faz nem sentido isso aí. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês agora um fundo que está na carteira do canal. Coloquei, foi o último fundo imobiliário que eu coloquei, que ele nem estava com uma performance boa não, mas analisando, ele me parece bom. E eu fiz essa análise aqui no canal. Olha só, dá uma olhadinha nele. É o XPLG11. 5 anos, olha aqui. Ixi, perdendo pro CDI e pro IPCA, hein? Aí fica ruim, né? Pois é, aí que a gente começa a fazer as nossas análises, né? Olha só, vou colocar 2 anos aqui. Olha como vem melhorando. Ainda não tá batendo. Isso considerando 2 anos, tá? Como eu investi, acho que mês passado, mês retrasado no máximo, eu nem tô sofrendo tanto. Ao contrário, eu estou com lucro com ele. Porque eu peguei numa janela mais curtinha, né? Tá vendo? Mas para quem pegou em 5 anos, levou na cabeça. Mas vamos dar uma olhada para quem comprou há mais de 5 anos? Vamos colocar aqui 10 anos. Ele vence o IPCA e vence o CDI. Tem mais. HGBS11, fundo de shopping também. 5 anos, batendo a inflação. Olha aqui. Os últimos 2 anos, a mesma situação do XPLG. Apanhou, sofreu, mas tá aqui, ó, subindo. Mas para quem segurou no longo prazo, vamos colocar aqui 10 anos? Bateu o CDI, bateu o IPCA. Então não sofre. É legal fazer outras comparações? Eu queria comparar com o IFIX, com o IBOV. Não vejo o menor sentido comparar fundos imobiliários com o IBOV, né? Que é o índice do Ibovespa. Mas você quer comparar? Pode comparar, mas que seja apenas um informativo e não um fator de decisão. Tá, e as ações? Tá bom, vou te dar aqui uns 2 ou 3 exemplos. BBAS3, que tá aí, ó, levando uma surra. Olha aqui, em 5 anos. Olha a rentabilidade do BBAS3. 109%, CDI 61%, IPCA 35%. Em 10 anos, olha aqui também, 387%, CDI 141%, IPCA 67%. Vamos dar uma olhada nos 2 anos? Porque em 2 anos, esse momento que o BBAS3, o Banco do Brasil, está passando, ele vai exercer uma influência maior. Olha só, não bate nem o IPCA, nem o CDI. Então tá tudo bem. Quem entrou agora, em 1 ano, em 2 anos, vai olhar para isso e falar, mas eu só tô perdendo? Sim, olha para o gráfico. Tava sempre aqui em cima, ó, ganhando de tudo. Aí veio a crise, que a gente já sabe, né? E fez tudo despencar. Qual o problema? Se você sabe o que está acontecendo, qual o problema? Qual o motivo do desespero? O que tem que ser feito com o Banco do Brasil e qualquer outra ação que passe por momentos assim é acompanhar. Vai piorar? O que está acontecendo? A lei Magnitsky, como que vai ser? Vai pegar mesmo o Banco do Brasil? Não vai? É isso que a gente tem que acompanhar e não se desesperar. E a última que eu vou pegar de exemplo, a Taesa. Olha aqui, 5 anos. Taesa, 105%, CDI, 61%, IPCA, 35%. 10 anos, olha aqui onde está a Taesa. Os últimos 2 anos, que aí a gente já sabe, né? Aquilo que eu já falei, CDI começou a subir demais, tal, renda variável cai. Mas mesmo assim, batendo na inflação. Que eu volto a falar, é a inflação que come o nosso dinheiro. Então agora, o que eu estou falando, o meu argumento, é mais um no meio de vários. Analisa bem, vê se faz sentido. Eu não fiz nenhuma conta que não, olha, porque comparando, em 2 anos, se você colocasse aqui, você teria ganho isso, e no outro você não teria ganho, então eu acho que esse não é bom. Eu não fiz nada disso, porque eu entendo que são coisas diferentes. Eu tenho objetivos diferentes, porque o que eu vejo é o que está acontecendo com o meu
dinheiro, eu não quero comparar. O que a gente precisa é estudar. Eu estava fazendo um vídeo aqui para falar de 2 indicadores. Quer dizer, eu vou continuar, né? Eu vou fazer. Mas eu parei porque eu julguei esse mais importante. Porque é muito desanimador, realmente, quando a gente fica vendo esses vídeos. E mais, é muito ruim, no meu entender, tá? Quando vendem para você, como eu falei no início do vídeo, 5 fundos que vão te deixar milionário. Não vão te deixar milionário. Gente, entenda isso. Nenhum investimento vai te deixar milionário. Nenhum. O que te deixa milionário são os seus aportes. O seu poder de aporte. Quanto mais você aportar, melhor. Se você tem tempo, você tem 20, 25, 30, 35 anos, até 40, vai. Se você pretende se aposentar com 65, você tem 25 anos para investir. É muita coisa. Hanna, mas eu sou mais velho. Eu já tenho 55, 56, 57. Aumente seu poder de aporte. Hanna, não tem como. Eu não tenho mais de onde tirar renda. Tá bom, então decida o que você quer para sua vida. Fique na realidade. Investe. No mínimo você fez uma boa reserva. Cada coisa ao seu tempo. E se a gente não entender isso, a gente sofre à toa. É simples desse jeito. Não complica a vida. O que eu quero nesse canal é deixar as pessoas tranquilas. Sabe esse negócio de ficar girando a carteira? Sabe quem ganha dinheiro com isso? As corretoras e as pessoas com mais dinheiro. Então, nessa hora, quando falam investimento, bolsa de valores é para rico. É para rico. É para quem já tem dinheiro, porque quem não tem fica se iludindo com essas coisas. E aí quem aproveita é quem tem dinheiro. Porque quando ele vai investir, ele investe 1 milhão em uma semana. E se essa pessoa que investe 1 milhão por dia, por semana, por mês, falar que, olha, ações é melhor, claro que é, ações para ele é muito melhor, porque 1 milhão colocando em ações, concorda que é uma pessoa que não depende do rendimento mensal? Tá tudo bem investir numa ação que vai te pagar a cada 3, 4, uma vez por ano, tudo certo? Agora pra gente, não, pra gente são outros objetivos, então não se compare. Todas as vezes que alguém com muito dinheiro fizer um vídeo onde te desanima, olha, nem faz sentido investir em ações, nem faz sentido investir em fundos imobiliários. Não faz para ele. Diversifique a sua carteira. Consuma vídeos, consuma ensinamentos, mas se blinde desse tipo de coisa. Não se iluda. Se respeite, se valorize. Mas, Hanna, então você está falando que esses canais não são legais? Eu vou deixar de seguir. Não faça isso. São excelentes canais. Eu já falei, para eu falar mal de um canal, precisa realmente ter falado uma besteira sem fim. Porque existem ensinamentos, existe muita coisa bacana. Então tá tudo bem, segue, aprende, você precisa aprender. Aumente seu patrimônio, siga em paz, entenda que há momentos em que aquele fundo que é bom pra caramba, ele vai dar uma balanceada aqui ou ali, ele fez uma alavancagem, tá com uma dívida um pouquinho, a gente fica preocupado, meu Deus, como é que ele vai pagar isso? Aí a gente olha, o que ele tem de patrimônio? Pagaria com folga? Ah, pagaria, muita folga, ele precisa vender aí uns 2, 3 imóveis. Vende, paga e tá tudo bem. Adianta ficar, então, ele precisou vender, então, porque eu não sei, eu vou sair. Gente, para com isso. É uma gestão ativa. Vende, se endivida, vende de novo, compra mais. É assim que as coisas funcionam. Só que toda vez que acontece, pipoca um monte de vídeo falando, o fundo tal está vendendo, e agora? E agora? Vê o que está acontecendo. Ah, não, ele está vendendo porque, olha só, uma gestão ativa, está vendendo, ele com esse dinheiro, ele vai pagar a dívida. Oh, que legal. Por que eu vou sair? Vamos caminhar com calma. Resumo desse vídeo. Não compare ativos. Comparar para assim, qual que eu coloco, qual é melhor. Eles são diferentes. Propósitos diferentes. Veja qual que lhe atende. Não tem problema nenhum se você quiser ficar só em ações, só em fundos imobiliários. Mas veja realmente o que você quer. Sai dessa ilusão. Ah, porque esse aqui rende mais. Sai disso. A menos que você seja um trade, não precisa nem ser um day trade, que é aquele que compra e vende no mesmo dia, mas um trade que está pensando, eu vou comprar, quando valorizar eu vou vender. Se você é esse tipo de investidor, aí ok. Mas se você é um investidor que está pensando no futuro, não compare os ativos. E de preferência, diversifique a sua carteira. E aí tá tudo certo.
É simples assim? É simples assim. Mas o mercado faz você achar que não, que é uma coisa complexa, que você, nossa, precisa pensar muito. E aí, como eu vi toda a conta, eu acho que ele tá certo. Tem que estar certo, eu vi a conta. Então, não faz isso. Se respeite, se valorize. Estamos combinados? Os próximos vídeos, então, vamos para os estudos, que é isso que interessa. E eu vou trazer 2 indicadores muito legais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aperta o sininho para você receber todos os próximos. Te convido a assistir os vídeos anteriores. Curte, porque isso ajuda demais o canal. E deixa o seu comentário se fez sentido isso tudo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Tenha tranquilidade com os seus ativos. E a gente se vê no próximo vídeo.